Minha esposa me acusou falsamente de traição, mas isso acabou se voltando contra ela porque foi sua própria mãe quem expôs o caso dela para mim. Minha esposa Nicole e eu estávamos casados há um ano, mas recentemente pediu divórcio depois de descobrir que ela estava me traindo com um de seus colegas de trabalho. Curiosamente, foram meus sogros que expuseram o caso e sugeriram que eu pedisse o divórcio o mais rápido possível. Nicole é filha única de pais milionários que possuem uma grande empresa farmacêutica. Nós nos conhecemos em um aplicativo de namoro há cerca de 3 anos e nos demos bem desde o primeiro encontro. Após um ano morando juntos, decidi pedir sua mão em casamento e nos casamos logo depois. Seus pais, a quem chamarei de Frank e Leia, sempre foram pessoas muito legais e pareciam gostar de mim. Nicole costumava brincar que eu era o filho que eles nunca tiveram, e realmente parecia assim porque desde a primeira vez que os conheci me trataram como um membro da família. Eles eram muito calorosos e gentis, e não tinham nenhuma arrogância mesmo sendo muito ricos, sempre foram humildes e isso era uma das coisas que mais gostava neles. Pessoalmente, eu não tenho um bom relacionamento com meus pais e cresci em um lar emocionalmente perturbado. Meus pais não se amavam, mas também não se divorciaram achando que tinham que ficar juntos por minha causa. Eles brigavam quase todos os dias e ninguém era feliz. Nenhum dos dois era particularmente afetuoso. E mesmo que eu ainda esteja em contato com ambos e eles ainda estejam casados, as coisas continuam do mesmo jeito. Jantares em família são quase sempre uma obrigação em vez de algo que qualquer um de nós realmente queira participar. Com a família de Nicole tudo era muito diferente. Eu me senti em casa e fiquei muito confortável com eles rapidamente. Eu sempre soube que gostavam de mim, mas nunca imaginei que se chegasse a esse ponto eles me escolheriam em vez da própria filha. E é aí que está meu dilema agora. Por que eles querem que eu seja o herdeiro de sua herança já que Nicole me traiu e querem compensar isso? Não sei se devo aceitar porque Nicole está furiosa com a situação e no final das contas é algo que pertence a ela por direito. Estou recebendo isso apenas porque ela me traiu e seus pais a denunciaram. Estou emocionalmente devastado, mas ainda não sei se aceitar a herança seria a coisa certa a fazer. Certamente a ideia de receber 2 milhões de dólares é tentadora. Consultei um advogado que avaliou tudo e confirmou que é uma quantia absurda de dinheiro que eu tiraria de Nicole se aceitasse a oferta dos meus sogros. Estou realmente confuso sobre o que fazer. Nicole e eu sempre tivemos um relacionamento muito harmonioso e amoroso. Como qualquer casal, tínhamos nossas pequenas discussões, mas sempre conseguíamos resolvê-las. Então, quando meus sogros me convidaram para ir à casa deles para discutir algo muito importante, eu não tinha ideia de que eles iam me contar que Nicole estava me traindo com um colega de trabalho. Nicole trabalhava na empresa do pai e era responsável pelo recrutamento. Sendo um negócio familiar, era mais fácil para eles manterem um olho nela e perceberam que ela estava passando um tempo extraordinário com um dos novos recrutas. O que realmente me desagradou foi o fato de que o rapaz com quem ela estava tendo um caso era muito mais jovem que ela. Ele tinha acabado de se formar na faculdade e tinha apenas 21 anos, embora fosse legal. Era estranho que mesmo sendo casada e aparentemente feliz, ela sentisse a necessidade de procurar amor fora do casamento. Meus sogros notaram a crescente proximidade entre os dois e até perguntaram a Nicole sobre isso para manter a transparência. Ela os tranquilizou dizendo que eram apenas bons amigos e que não havia fraternização acontecendo. Isso os preocupava não só pelo impacto no nosso casamento, mas também pelo risco de possíveis processos judiciais, já que Nicole ocupava uma posição sênior em relação ao rapaz, e se eles terminassem ele poderia usar isso contra a empresa e processá-los. Meus sogros perguntaram várias vezes se havia algo mais no relacionamento, mas Nicole insistiu que era estritamente profissional. Infelizmente, por mais que quisessem acreditar nela, era impossível porque apesar dos repetidos avisos sobre a amizade com o rapaz, ela se recusava a se afastar e até se encontrava com ele fora do trabalho. No início não me contaram nada porque não achavam que era da conta deles e era possível que fosse uma amizade inocente, mas logo as coisas chegaram a um ponto em que sentiram que precisavam intervir, então contrataram um detetive particular para segui-la e vigiá-la. Eles eram ricos, então dinheiro não era problema e conseguiram contratar um profissional para fazer o trabalho. Ao enviar um detetive para seguir Nicole, descobriram que ela visitava outro homem com frequência após o expediente. Ela me dizia que estava com amigos ou que estava no trabalho, e eu confiava nela. Mas seus pais me contaram que na verdade todos os dias depois do trabalho ela ia para a casa desse colega e passava algumas horas lá antes de voltar para casa. Nenhum de nós era ingênuo. Sabíamos que se ela estava mentindo para mim, definitivamente não havia nada inocente acontecendo na casa dele. Fiquei arrasado ao descobrir porque realmente amo Nicole e no fundo ainda a amo. Saber que ela estava me traindo e mentindo para mim nos últimos meses partiu meu coração. Isso aconteceu há cerca de 1 semana e meia e ainda lembro daquele encontro com meus sogros e o quanto fiquei devastado. Eles também estavam muito chateados ao me contar tudo, mas disseram que sabiam que Nicole nunca me contaria a verdade, então acharam melhor que eles me dissessem. Naquela época eles não haviam contado a Nicole que sabiam a verdade e eu fui a primeira pessoa a quem eles contaram. Desabei na frente deles quando me contaram e tive muita sorte de eles me confortarem como se fossem meus próprios pais. Disseram que isso não era culpa minha, que viram como eu tratava Nicole como uma rainha e que a culpa era toda dela. Ela simplesmente não conseguia valorizar o amor que recebia de seus pais e de mim e jogou tudo fora por um rapaz que mal conhecia há um ano. Lembro-me de ter ficado na casa deles naquele dia porque não conseguia ir para casa e encarar Nicole e eles foram gentis o suficiente para me deixar passar a noite lá. Eu estava muito abalado e chorei a noite toda porque não sabia o que fazer a seguir. Logicamente sabia que o próximo passo seria pedir o divórcio, mas meu coração não estava pronto para desistir dela. Na manhã seguinte decidi voltar para casa antes de Nicole sair para o trabalho. Não tinha respondido
recebido as suas ligações ou mensagens na noite anterior, então ela ficou um pouco surpresa quando apareci de manhã pouco antes de ela sair. Eu estava claramente em um estado muito ruim e ela parecia preocupada, mas me sentei com ela e perguntei sobre o caso porque era a coisa mais importante na minha mente naquele momento. Ela hesitou um pouco e tentou negar, mas então mostrei as fotos que seus pais me mostraram, do carro dela estacionado na casa do colega no dia em que ela me disse que estava trabalhando até tarde. Ela tentou me dizer que eram apenas amigos e que estavam apenas se encontrando, mas não havia razão para ela mentir sobre isso. Então ela finalmente teve que admitir a verdade: estava me traindo com ele. No momento em que ela confessou, eu desabei novamente, desta vez muito pior do que antes. Quando foram seus pais que me contaram, eu ainda tinha alguma esperança de que não fosse verdade, que talvez fosse um mal-entendido, mas depois de ouvir isso da própria Nicole não havia mais como negar e tive que aceitar o fato de que ela realmente estava me traindo. Fiquei histérico e nem lembro o que disse a ela, mas só me recordo de muitos gritos. Nicole também começou a chorar tentando me explicar que tinha sido estúpida, que tinha perdido a noção do que era importante porque estava se sentindo um pouco entediada no casamento. Ela nunca esperava que eu descobrisse, pois para ela era apenas uma aventura sem importância. Isso só piorou as coisas porque se não significava nada para ela não havia motivo para fazer aquilo. O fato de ela ter arruinado nosso casamento por causa de um tédio momentâneo me deixou furioso. Lembro-me de gritar com ela sobre como eu confiava nela, como sempre estive ao seu lado, e ela jogou tudo fora por um cara que mal conhecia. Acho que continuei gritando até ela desabar em um mar de lágrimas. Em um ponto as coisas ficaram tão ruins que ela estava no chão chorando com a cabeça nas mãos e eu estava gritando em pé acima dela. Foi um desastre total e mesmo pensando naquele dia me sinto extremamente desconfortável com a maneira como ambos nos comportamos porque não era normal. Nada naquilo era normal. Uma vez que o confronto terminou, disse a ela que estava cansado e queria que ela saísse de casa. Ela tentou me convencer de que iria terminar com outro cara naquele dia mesmo e que só queria mais uma chance para nosso casamento. Mas eu disse a ela que enquanto ela estivesse ali eu não conseguiria pensar em nada além do caso e que precisava de um tempo para pensar. Até lá queria que ela saísse de casa. Houve muitas discussões porque ela insistia que deveríamos ficar juntos e resolver as coisas, que isso seria o certo a fazer, mas naquele momento eu ainda estava lutando para aceitar o fato de que ela me traiu. Então resolver as coisas ou deixá-la era algo secundário para mim. Para tomar uma decisão primeiro precisava processar tudo o que aconteceu, e para isso precisava que ela se afastasse de mim. Eu não queria nem respirar o mesmo ar que ela, pois estava enojado com o que ela tinha feito e a odiava profundamente naquele momento. Não conseguia estar perto dela, mas Nicole continuava se recusando a sair de casa, o que me frustrou ainda mais. Então disse que eu mesmo sairia porque não suportava mais ficar ao seu redor. Ela ficou chateada e insistiu que eu não podia ir embora pois queria resolver as coisas e continuar casada comigo, dizendo que tinha sido apenas um erro e que eu não poderia deixá-la por algo assim. Não me dei ao trabalho de responder e simplesmente saí. Não me preocupei em fazer as malas, apenas comecei a dirigir sem rumo sem saber para onde iria. Só percebi que precisava passar a noite em algum lugar quando estava quase sem gasolina. Dirigi até o hotel mais próximo e tenho estado aqui desde então. As coisas não têm sido boas entre mim e Nicole, apesar de eu ter tentado muito esquecer o que ela fez e perdoá-la, simplesmente não consigo. Na semana passada, depois de pensar por 3 dias, finalmente entrei com o pedido de divórcio. Desde que saí de casa não falei com Nicole, apesar de ela ter tentado entrar em contato comigo várias vezes. A verdade é que não tenho mais nada a dizer a ela, pois o que ela fez é imperdoável e inesquecível. No entanto, meus sogros têm mantido contato comigo, mandando mensagens todos os dias para saber como estou. Tenho falado com eles também porque quando contei aos meus pais e procurei ajuda eles não foram muito úteis, apenas disseram que sentiam muito e que eu deveria fazer o que achasse certo, o que é um conselho muito genérico e inútil. Então comecei a conversar com meus sogros. Ainda não contei nada aos meus amigos, mas preciso de algum apoio emocional, por isso tenho falado com eles. Alguns podem achar estranho, mas sou muito próximo deles e não vejo nada de errado nisso. Depois de entrar com o pedido de divórcio e Nicole ser notificada, ela começou a me mandar mensagens com mais frequência, mas não abri nenhuma e nem me preocupei em lê-las. Também silenciei todas as suas notificações, então não me incomodava, mas isso não significava que eu tinha esquecido o que aconteceu. Ainda não superei e tudo continua doendo. Para piorar as coisas, estou tendo dificuldades no trabalho pois tive que tirar uma licença não explicada. Não podia ir ao trabalho todos os dias morando em um hotel no meio do nada pois o trajeto seria muito cansativo. Eu estava quase sem licença remunerada e meu empregador me contatou alguns dias atrás para me informar que se eu não aparecesse no trabalho nos próximos dias enfrentaria uma demissão. Isso me deixou ainda mais estressado porque eu tinha muitas despesas pela frente, já que o processo de divórcio era caro e eu também precisaria procurar uma nova casa e um novo emprego. Eu tinha compartilhado tudo isso com meus sogros, apenas conversando. Não esperava que eles ajudassem ou algo do tipo, mas quando contei sobre a situação eles disseram que como foi Nicole que me colocou nessa situação iriam resolver isso para mim. Eu não sabia o que eles iam fazer, mas algumas horas depois me disseram que eu precisava ir até a casa deles o mais rápido possível pois Nicole estava lá e eles queriam que conversássemos. Eu não precisava falar sobre o divórcio, mas poderíamos discutir quem ficaria com a casa já que Nicole poderia morar com eles, mas eu precisava de um lugar para morar para poder continuar indo ao trabalho. Eu estava hesitante no início porque realmente não queria falar com Nicole, mas meus sogros me convenceram a ir e dar uma chance porque eles não queriam que eu perdesse meu
emprego por causa disso. Eventualmente concordei e fui até a casa deles. Eu estava naturalmente muito nervoso porque estava vendo Nicole depois de um bom tempo, mas também não queria que ela soubesse que eu estava nervoso, então não disse nada nos primeiros minutos que estava na sala. Ambos evitamos até mesmo olhar um para o outro e só começamos a falar quando meus sogros iniciaram a conversa. Eles sugeriram que eu ficasse com a casa já que Nicole poderia morar com eles e como todos trabalhavam no mesmo lugar isso não seria um problema, mas poderia ser um problema para mim se eu não ficasse com a casa pois eu poderia perder meu emprego. Foi então que algo realmente estranho aconteceu. Nicole começou a dizer que não entendia por que ela deveria fazer sacrifícios já que a culpa do divórcio era minha. Ela disse aos pais que como pais dela deveriam estar do lado dela em vez de apoiar um traidor. Ela afirmou que sabia e entendia que eles gostavam de mim, mas que isso era um exagero. Nenhum de nós entendeu o que ela estava falando e apenas continuamos olhando para ela esperando que ela explicasse o que queria dizer. O tom dela era muito indignado e cheio de convicção, então comecei a pensar que ela poderia ter algo a dizer que fizesse sentido. Mas infelizmente ela começou a falar um monte de bobagens e logo percebi que ela estava apenas tentando me fazer parecer mal na frente dos pais dela mentindo descaradamente sobre mim na minha frente. Então, na verdade Nicole não sabia que foram seus pais que me contaram sobre o caso. Ela provavelmente havia assumido que eu tinha enviado um detetive atrás dela para conseguir aquelas fotos sozinho. Ela não tinha ideia do envolvimento dos pais dela. Então começou a inventar uma história falsa sobre eu estar tendo um caso com uma amiga em comum. Ela alegou que aparentemente tinha visto como nós dois agíamos muito próximos sempre que estávamos juntos, e até editou algumas imagens e trouxe fotos, que pareciam mostrar que eu estava saindo com essa amiga e fazendo coisas românticas com ela como jantar e coisas do tipo. Ela afirmou que só tinha tido seu próprio caso porque descobriu sobre nós e se sentiu magoada. Aparentemente seu colega de trabalho vinha dando em cima dela há muito tempo, então ela concordou em sair com ele como uma forma de se vingar de mim e distrair a cabeça. Mas agora que tudo estava exposto ela disse aos pais que esperava que eles me expulsassem de casa e cortassem relações comigo para sempre. Ela disse que não apreciava o relacionamento deles comigo e queria que acabasse porque estava certa de que fui eu quem pediu para eles se envolverem, ou até mesmo contei sobre o divórcio. Primeiro, os manipulando para acreditar em mim em vez dela e me retratar como vítima. Eu sabia que ela estava encrencada naquele ponto porque acabará de cavar um buraco do qual não poderia sair. Ela inventou uma história falsa para me expor e reconquistar os pais, o que foi a pior decisão que poderia tomar dadas as circunstâncias. E com certeza a reação da mãe dela começou quase imediatamente, gritando com ela e dizendo que não podia acreditar que ela achasse que sempre seríamos estúpidos o suficiente para acreditar em suas mentiras e fotos mal editadas. Nicole ficou bastante surpresa com aquela reação. Claramente não era o que esperava. Os pais disseram que esperavam que ela fosse honesta depois de ser pega pelo menos, mas claramente falharam em algum lugar na criação dela pois ela se transformou em uma terrível mentirosa e traidora. Então finalmente meus sogros revelaram a ela que foram eles quem me contaram sobre o caso e me entregaram as fotos, então não havia sentido em mentir para eles e tentar salvar a face porque todo mundo sabia a verdade. E a expressão no rosto de Nicole naquele momento realmente valeu a pena ver. Depois disso eles tiveram uma grande briga, o que era inevitável. Nicole disse que se sentiu traída e disse que odiava o fato de eles sempre me tratarem como um filho deles, mas estavam dispostos a vender a própria filha por minha causa. Os pais dela estavam naturalmente muito chateados com o rumo que as coisas tinham tomado. Eles também a chamaram de estúpida por não perceber que foram eles que me contaram sobre o caso já que também a confrontaram sobre isso antes e perguntaram várias vezes se havia algo acontecendo com aquele colega de trabalho. Ela disse a eles que passou pela cabeça dela que eles poderiam ter me contado, mas parecia absurdo já que afinal de contas eram seus pais e ela esperava um certo grau de lealdade deles não importa o que estivesse fazendo. Então eles continuaram discutindo por um tempo e ela saiu furiosa depois de algum tempo dizendo que não queria falar com nenhum de nós porque estava simplesmente cansada de todo mundo. Ela estava bastante chateada e eu até me senti mal por ela porque podia entender que não ter o apoio dos próprios pais deve ter doído, mas depois que as coisas acalmaram um pouco meus sogros me disseram que já tinham decidido e queriam alterar o testamento, me tornando o único herdeiro da herança deles porque claramente Nicole não merecia e eles achavam mais apropriado que eu ficasse com isso. Foi uma decisão enorme e eu me senti desconfortável em aceitar tanto dinheiro deles, especialmente porque essencialmente estaria tirando isso de Nicole. Então eu disse a eles que precisava de um tempo para pensar sobre isso porque era uma decisão grande e eu não podia simplesmente dizer sim e acabar com isso. Eles concordaram e me disseram que eu tinha todo o tempo do mundo para pensar sobre isso, mas já se passaram dias e ainda não entendi se seria o certo moral e ético a fazer. Eu sei que Nicole arruinou nosso casamento ao me trair, mas a quantia que eu herdaria e tiraria dela é grande e não sei se é justo ou não. Tenho pensado sobre isso e estou perdido agora. Por isso estou aqui. Atualização. Muito obrigado a todos pelos valiosos comentários e por me apoiarem. Estou bem emocionalmente graças a Deus e também tenho conversado com meus amigos sobre isso. Eles acham que eu deveria aceitar o dinheiro porque o que Nicole fez comigo foi muito errado. E se os pais dela querem consertar a situação me tornando o herdeiro da herança deles, então eu deveria deixá-los fazer isso porque eu mereço. Eles também me lembraram que não apenas Nicole me traiu, mas também tentou fazer parecer que eu estava sendo infiel com todas aquelas fotos e coisas, e os pais dela poderiam até ter acreditado nela se não soubessem a verdade. Então quando ficou claro que ela nunca pararia em qualquer
qualquer cumprimento para se absolver de qualquer culpa, não preciso ser complacente com ela também. Acho que essa é uma avaliação justa do caráter dela e tomei minha decisão. Não acho que precise rejeitar a herança porque ela não se importou com meus sentimentos quando estava por aí me traindo e jogando fora nosso casamento por um cara que ela mal conhecia há alguns meses. Não há literalmente nenhuma razão para eu pensar demais sobre o que estou fazendo. Se ela quer ficar com raiva de alguém, deve ser dos pais dela porque eu não a conheço mais. Pelo menos não mais. Atualização 2. Finalmente entrei em contato com meus sogros hoje e disse a eles que estou pronto para aceitar os termos deles e eles pareciam realmente felizes. Eles me disseram que estavam contentes por terem essa oportunidade de acertar as coisas comigo porque o que Nicole fez foi realmente perturbador. Contaram que depois da briga na casa deles outro dia ela parou de falar com eles e os bloqueou em todos os lugares. Ela também pediu demissão e parou de trabalhar desde aquele dia, assim como o parceiro dela. Fiquei chocado ao saber que ela estava disposta a desistir do emprego, especialmente porque meu sogro estava preparando ela para assumir o cargo quando ele se aposentasse. Agora ele teria que procurar outra pessoa para assumir. Era louco porque eu sabia o quanto ela amava o trabalho dela e ainda assim estava disposta a desistir de tudo só porque achava que não merecia ser chamada para responder por suas ações. Eu pude ouvir a decepção na voz do meu sogro quando ele me contou tudo isso, pois sem dúvida Nicole havia estragado tudo para ela mesma, mas ainda era filha deles, a única. Era fascinante para mim que para meus sogros fosse mais importante fazer a coisa certa e ter uma posição do que ceder aos desejos de sua filha. Tenho que dizer que poucos pais no mundo seriam capazes de fazer isso e sacrificar seu relacionamento com seu único filho. Tentei confortá-los, mas percebi que palavras não eram suficientes. Então decidi visitá-los amanhã e passar algum tempo com eles porque sei que devem estar se sentindo solitários e magoados com tudo o que está acontecendo. Atualização 3. Então, já se passaram algumas semanas desde que saí de casa e tenho vivido em um hotel desde então. Infelizmente fui demitido do meu emprego, mas a boa notícia é que meu sogro falou com um amigo dele e conseguiu um emprego muito melhor para mim na empresa desse amigo. Então eu suponho que tudo está bem quando termina bem. O processo de divórcio começou e as coisas estão bastante tensas. Sempre que eu e Nicole nos encontramos com um mediador é muito difícil para mim ignorá-la, mas tenho que fazer isso. Eu sei que ela já começou a namorar seriamente o outro cara e até se mudou com ele pelo que ouvi. Não posso dizer que estou surpreso, mas estou um pouco decepcionado porque pensei que levaria um pouco mais de tempo para ela me esquecer completamente. Afinal, estivemos juntos por muito tempo, mas claramente isso não significa nada para ela. Vou tentar garantir que também não signifique nada para mim agora. Quanto aos meus sogros, eles estão bem, embora não falemos mais com a Nicole e ela também não fale conosco. Tentamos evitar mencioná-la pois é um assunto delicado para todos nós. É triste, mas pelo menos somos uma família agora. Eles ainda não mudaram o testamento deles, mas vão fazer isso depois que o divórcio for finalizado e vão garantir que a Nicole não descubra até depois que eles se forem. Tentamos nos encontrar com frequência porque sabemos que todos estamos passando pela mesma situação e só podemos estar lá um para o outro. Esperamos que as coisas melhorem com o tempo e espero que um dia isso aconteça. Próximo relato. Meus pais me abandonaram na casa da minha avó quando eu tinha 14 anos por causa dos meus problemas de saúde. Agora eles estão me implorando pela minha herança para tirar meu irmão de uma enrascada. Para dar contexto, fui diagnosticada com epilepsia muito jovem. Infelizmente meus pais não estavam preparados para lidar com a situação, nem emocionalmente nem mentalmente começaram a me tratar como uma criança doente com quem não conseguiam lidar. Eu devia ter uns 6 anos quando percebi como eles me tratavam de forma diferente do meu irmão que era 3 anos mais velho e muito mais fácil de lidar. Para completar, aos 8 anos fui diagnosticada com dislexia e tá grave. Seria uma coisa se eles fossem gentis e gratos por ter uma filha, dispostos a enfrentar o desafio de criar uma criança com necessidades especiais, mas eles decidiram ter uma filha e deveriam estar preparados para o que vem junto com isso. Acho que eles apenas presumiram que como meu irmão era saudável eu também seria e não previram isso. E agora já que eu havia nascido eles não tinham escolha a não ser lidar comigo, mas me fizeram sentir como um fardo indesejado na família. Eu não tive uma infância divertida e normal como a maioria das pessoas, não apenas por causa das minhas doenças, mas também por causa dos meus pais. Na verdade, a maior parte da minha infelicidade na infância foi causada por eles, não pelas minhas doenças. A forma como eles reagiram e me trataram é o que realmente me magoou. Eles sempre me trataram como uma pária na minha própria família e eu nunca me senti incluída. Eles me faziam sentir um fardo indesejado. Andavam em ovos ao meu redor e sempre que eu entrava em uma sala paravam de falar instantaneamente como se toda a vida fosse sugada daquele lugar só porque eu havia chegado. E eles me tratavam assim quando eu tinha menos de 10 anos. Então só piorou com o tempo e minha saúde mental ficou bem frágil. Eu simplesmente não aguentava mais, então comecei a me comportar mal na adolescência. Acho que os hormônios da adolescência combinados com a infelicidade de crescer em um lar onde eu sempre senti que não era desejada simplesmente partiram meu coração e eu comecei a agir mal, parei de me esforçar nos estudos e comecei a reprovar em todas as matérias de propósito. Apenas por raiva de como meus pais me tratavam, eu era desafiadora, desobediente e rude com todos que conhecia, afastando até meus amigos. Sabia que não era coisa certa a fazer, mas estava tão infeliz que não sabia de outra forma de chamar a atenção dos meus pais, mas mesmo assim eles não pareciam se importar muito.
Cada vez que eram chamados à escola porque eu havia quebrado uma regra ou me comportado mal, eles apenas suspiravam decepcionados, mas nem se davam ao trabalho de me repreender. Era incrivelmente frustrante e eu odiava estar com eles. Eu até fazia birra em casa para tentar chamar a atenção deles, mas eles me ignoravam completamente e conversavam entre si sem nem se preocupar em baixar a voz para que eu não pudesse ouvi-los. Eles diziam coisas como, lá vem ela com outro ataque, e reviravam os olhos para mim dizendo para eu ser normal. Era o máximo que eu conseguia deles e era de partir o coração. Mas quando eu tinha 14 anos quebrei uma regra importante na escola. Decidi enlouquecer, levei um maço de cigarros para a escola e comecei a fumar um no meio da aula. Quando meu professor exigiu que eu parasse e me mandou sair da sala, eu o insultei. Esse foi o limite para mim, pois já era bastante problemática na escola, mas sempre me safava porque meus pais diziam a todos que eu não era uma criança normal e que não batia bem da cabeça, então eles tinham que desculpar meu comportamento. Mas depois disso não havia mais volta. Fui expulsa e essa foi a única vez que meus pais ficaram realmente furiosos comigo. Eles realmente me atacaram naquele dia e disseram muitas coisas que acho que nunca vou esquecer ou perdoar. Não eram coisas que eu já não soubesse, mas doeu ouvi-los dizer em voz alta. Eles disseram que se arrependiam de ter mentido e que se soubessem que eu seria uma criança tão psicótica nunca teriam continuado com a gravidez e teriam me tirado assim que descobrissem. Eles me chamaram de fardo para a família e disseram que estavam melhor quando tinham apenas um filho. Então agora iriam garantir que eu saísse da família e nunca mais voltasse. Fiquei de castigo por uma semana e durante essa semana eles literalmente me trancaram no meu quarto. Eles não me permitiam sair para nada, exceto para ir ao banheiro, e até minhas refeições eram enviadas para mim no quarto. Eu não tinha permissão para ir a lugar nenhum ou falar com ninguém e estava absolutamente infeliz. Me sentia como uma prisioneira em confinamento solitário. Só que isso era muito pior porque eram meus próprios pais que estavam fazendo isso comigo. Eu não acho que tinha cometido um crime, apenas estava me comportando mal e acho que a culpa era deles porque nunca me deram a atenção que eu queria ou precisava. Eles deveriam ter sido bons pais para mim. Eles foram os que erraram e estou disposta a admitir que não era a pessoa mais fácil de lidar com todas as minhas doenças, mas eles deveriam ter considerado isso antes de decidir ter uma filha. Depois de uma semana sendo tratada assim, finalmente descobri o que eles queriam dizer quando disseram que eu nunca mais seria aceita de volta na família. Do nada um dia meus pais me mandaram entrar no carro com todas as minhas coisas. Meu irmão e minha mãe arrumaram minhas coisas enquanto eu esperava no carro e cerca de uma hora depois estava tudo pronto e estávamos dirigindo. Era um caminho familiar e em poucos minutos percebi que estávamos indo para a casa da minha avó, a mãe do meu pai. Pensei que talvez eles fossem me deixar morar lá por algumas semanas para eu colocar a cabeça no lugar porque sabia que minha avó era rígida, mas também sabia que ela tinha um carinho por mim e me tratava muito melhor do que meus pais. Não achei que seria um castigo para mim, mas quando cheguei lá percebi que não seria um arranjo temporário. Na verdade, eles estavam me abandonando na casa da minha avó para que ela pudesse me criar porque eles estavam desistindo de mim e não me queriam mais por perto. Foi para isso que eles levaram aquela semana, para convencer minha avó a me criar. Quando chegamos à casa da minha avó, meus pais tiraram todas as minhas coisas, deixaram na porta e me disseram para carregar tudo para dentro. Disseram que aquela seria minha nova casa agora e que não queriam nenhum contato comigo nunca mais. Especialmente depois do que eu tinha feito. Segundo eles, eu estava tentando arruinar a reputação deles, mas agora tinha cruzado uma linha e não podia voltar atrás. Enquanto estávamos na porta, tentei implorar para eles não fazerem isso porque apesar de tudo eu ainda queria ter um relacionamento com meus pais. Não sei porquê, eu tinha 14 anos e estava desesperada para ter algum senso de pertencimento na minha família, então foi muito difícil para mim aceitar que eles estavam me abandonando na casa da minha avó. Eu também estava um pouco preocupada com o fato de que minha avó provavelmente não seria capaz de cuidar de mim, razão pela qual ela demorou uma semana para me aceitar já que ela estava envelhecendo e já estava na casa dos 60 anos. Eu sabia que minha avó me amava, mas não sabia se ela realmente queria me acolher, então me senti como se estivesse apenas passando de um fardo para meus pais para um fardo para minha avó. Eu não queria decepcioná-la porque mesmo no passado, sempre que eu a visitava e ela ficava sabendo das coisas que eu aprontava em casa e na escola, ela ficava bastante decepcionada. Mas sempre me incentivava e dizia que sabia que eu era mais forte do que isso, tentando me convencer de que meus pais mudariam se eu me comportasse melhor e tivesse fé em mim. Essa era outra razão pela qual eu não queria me mudar para a casa da minha avó, porque senti que ela também começaria a me ressentir assim como meus pais e eu não podia me dar ao luxo de perdê-la também. Era meio complicado, então tentei implorar para eles me deixarem ficar com eles, mas me disseram que tinham se decidido. Bem na minha frente disseram à minha avó que estavam fartos de mim e nem queriam ouvir falar de mim, e então disseram que não queriam uma aberração como eu morando com eles e queriam se concentrar no meu irmão muito normal. Isso realmente me atingiu porque era o tipo de linguagem que os valentões da escola usavam para zombar de mim e me machucou muito ouvir meus pais usando o mesmo tipo de palavras para mim. Era uma coisa as crianças malvadas da escola dizerem isso para mim. Não me afetava tanto porque eu estava acostumada, mas quando ouvi meus pais me chamarem de aberração percebi que eles eram os maiores valentões da minha vida e na verdade estavam me fazendo um grande favor me deixando morar com minha avó. Porque eles nunca me amaram não importa o que eu fizesse. Aposto que mesmo se eu tivesse me comportado melhor eles provavelmente não teriam se importado porque para eles meu irmão era o único filho que eles tinham. Depois disso parei de implorar e aceitei o fato de que agora iria morar com minha avó, e decidi que seria melhor porque eu merecia coisa melhor e minha avó também e eu não ia jogar minha vida fora só porque meus pais não me amavam. Assim que meus pais foram embora minha avó e eu nos sentamos e tivemos uma conversa muito necessária.
Ela me disse muito abertamente que, embora me amasse, não estava exatamente pronta para me receber e tinha várias preocupações sobre mim porque tinha ouvido sobre o meu comportamento do meu pai e disse que na idade dela não seria possível lidar com uma criança problemática. Como eu, ela disse que entendia que eu precisava de ajuda, mas não tinha certeza se seria capaz de me proporcionar um ambiente certo para crescer e que por isso estava relutando em me aceitar ou não. Essa foi a razão pela qual ela demorou uma semana para tomar essa decisão. Mas depois que meu pai lhe contou que me manteve trancada no quarto por uma semana enquanto ela pensava no que fazer, ela decidiu que seu filho não era o tipo certo de pai para me criar e se desculpou por não ter intervindo antes, já que ela também tinha que se preocupar consigo mesma. Ela era viúva e não tinha muitos recursos próprios, então não tinha certeza se me acolher e me adotar seria a coisa certa a fazer. Mas agora que ela tinha descoberto como eu estava sendo maltratada, podia entender por que eu estava agindo daquela maneira e me disse que queria um novo começo comigo e queria fazer o certo por mim ao contrário dos meus pais. Ela disse que eu deveria ver isso como uma oportunidade, e foi o que eu fiz. Pedi desculpas a ela por tudo que eu tinha feito no passado e disse que a perdoava por não ter intervindo antes e não me adotar mais cedo, apesar de saber como eu estava sendo maltratada pelos meus pais. Então decidimos deixar tudo no passado e trabalhar juntas para que eu pudesse ter um futuro melhor. Eu sempre serei grata à minha avó por tudo que ela fez por mim, porque realmente não acho que teria me tornado a pessoa que sou hoje se ela não tivesse feito parte da minha vida e não tivesse decidido me acolher. Mudei minha vida depois daquele dia com a ajuda da minha avó. Depois que me mudei para a casa da minha avó, fiz um esforço consciente para ser melhor em tudo que fazia e ela também tentou fazer o certo por mim, me ajudar e me proporcionar o tipo de espaço que eu precisava para me destacar no que eu fazia. Ela conseguiu os tutores certos para me ajudar com meus estudos e até me matriculou em uma escola particular, se certificando de que todos soubessem que eu tinha necessidades especiais que precisavam ser atendidas para que não me tratassem como qualquer outro aluno. Mas ao contrário dos meus pais, ela não usou isso como desculpa, mas como motivo para me fornecer ajuda que eu obviamente precisava, e isso me ajudou. Provavelmente é por isso que consegui me formar com uma boa nota e ir para a faculdade como qualquer outra criança. Consegui fazer tudo o que queria e por isso só tenho a agradecer a minha avó. Meus pais continuaram a visitar minha avó ocasionalmente, mas nunca me viam e eu conseguia ficar fora do caminho deles. Toda vez que meus pais visitavam, eu saía de casa e só voltava depois de ter certeza de que eles tinham ido embora. Eles não pareciam se importar com isso e nem eu. Isso durou alguns anos, mas então minha avó teve uma grande briga com eles sobre isso e disse que eram pais horríveis por nem tentarem falar comigo, especialmente quando eu estava indo melhor e eles tinham um motivo para falar comigo e se desculpar pelo que fizeram. Eles se recusaram a reconhecer que cometeram um erro ao me criar e fingiram que eram pais perfeitos e eu apenas uma criança má. Eles me chamaram de maçã podre e aberração mais uma vez e minha avó perdeu a paciência. Então ela disse para eles nunca mais voltarem e eles cumpriram. Eles eram tão egoístas que simplesmente não conseguiam aceitar o fato de que não eram bons pais para mim e que era por isso que eu me tornei o que fui aos 14 anos. Mas graças à orientação da minha avó eu melhorei e mesmo assim eles não pareciam capazes de compreender isso. Depois disso não houve mais conversa com eles por quase 10 anos. Minha avó e eu não falamos com eles e fingimos que essas pessoas nunca existiram para nós. Alcancei muitas coisas e conquistei muitos marcos, mas nunca falei com meus pais e nem eles nunca me procuraram. Embora eu tivesse redes sociais e nunca os tivesse bloqueado, eles poderiam ter me procurado, mas simplesmente escolheram não fazê-lo. Só agora eles me procuraram e isso porque minha avó faleceu há alguns meses. Foi muito triste para mim, pois ela era a única pessoa que eu tinha que realmente me apoiava, não importa o que acontecesse. Mesmo que não morássemos juntas nos últimos anos desde que me mudei para a faculdade, me formei e consegui um lugar para mim. Ela ainda era meu porto seguro e meu sistema de apoio, então a vida tem sido muito diferente sem ela. Eu ainda estava tentando lidar com a perda dela quando ouvi falar dos meus pais. Nem 6 meses se passaram desde que ela faleceu, mas eles já estão na minha porta exigindo que eu compartilhe minha herança com eles porque aparentemente meu irmão, muito normal e saudável, não está indo melhor do que eu como eles esperavam e agora eles precisam da minha ajuda para limpar a bagunça que ele fez. Eles me visitaram há alguns dias e meu irmão não estava com eles, o que foi surpreendente porque antes disso toda vez que eles me visitavam meu irmão sempre vinha junto. Decidi interagir com eles e conversar porque realmente pensei que eles estavam aqui para se desculpar, mas depois de um pouco de conversa fiada e condolências eles foram direto ao ponto. Disseram que enquanto estava na faculdade meu irmão desenvolveu um vício em substâncias e agora isso começou a afetar sua capacidade de trabalhar e agora eles queriam que eu compartilhasse minha herança com eles para que pudessem pagar pela reabilitação. Perguntei por que ele não podia simplesmente frequentar um dos programas de baixo custo que eles podiam pagar e me disseram que já haviam tentado, mas não era bom o suficiente para ele e ele precisava de um programa residencial que aparentemente custava muito. Pessoalmente não conheço ninguém que tenha ido para a reabilitação e não sei quanto custa, e não vou me esforçar para descobrir o custo. Tudo que sei é que tenho meu próprio dinheiro agora, já que tenho um bom emprego, estou confortável e sei que minha avó também era muito rica, já que meu avô deixou muito dinheiro para ela e ela o investiu com muito cuidado, o que é realmente bom para mim. Mas ruim para meus pais porque apesar de saberem que eram muito orgulhosos para manter contato com ela ou mesmo se desculpar com ela no final sabendo que provavelmente precisariam do dinheiro de qualquer maneira, eu não me importei com nada disso. Eu disse aos meus pais que estava disposta a ajudá-los com qualquer quantia que precisassem, mas havia apenas uma condição. Eles teriam que reconhecer publicamente tudo o que fizeram no passado, a maneira terrível como me trataram, as coisas que me disseram e também a maneira como trataram minha avó. E então eu queria que eles também reconhecessem que agora precisavam da minha ajuda e porque precisavam do dinheiro de mim para que todos pudessem saber o que estava acontecendo
acontecendo conosco porque por anos mantivemos as coisas em segredo porque minha avó não queria nenhum drama. Mas agora que eles vieram até mim e tiveram a audácia de me pedir ajuda para compartilhar o dinheiro da minha avó com eles, apesar da maneira como nos trataram nos últimos 10 anos, pensei que isso era necessário. Não me senti mal nem um pouco ao pedir isso a eles, já que queria que eles dissessem publicamente tudo o que fizeram de errado. Quando eu disse isso a eles, seus rostos literalmente caíram. Eles tentaram negociar comigo e disseram que eu estava sendo irracional e meio egoísta, mas eu disse a eles que essa era a minha condição e eles podiam aceitar ou não. Eu não tinha problemas em fornecer o dinheiro que eles precisavam, não tinha mais nada contra meu irmão e nem eles tinham nada contra mim, mas eles definitivamente teriam que reconhecer o que fizeram para que eu pudesse superar completamente o que aconteceu, já que me trataram mal. Não há como evitar isso. Eles também não foram legais com a minha avó e estamos falando do dinheiro dela. Então se eles querem o dinheiro dela, tem que reconhecer o que fizeram. É simples assim. Não sei por que eles estão sendo tão estranhos sobre isso, mas quando eu disse isso a eles, começaram a me chamar de sem coração, sem emoção e disseram que nunca esperaram algo assim de mim. Eu disse que eles não deveriam ter esperado nada de mim, dado que nem nos falávamos há 10 anos. E agora, se eles querem minha ajuda, teriam que reconhecer e aceitar seus erros e se desculpar por eles. É isso. Não quero ouvir mais nada sobre isso. Eles foram embora depois disso, depois de muito choro e acusações, mas eu não cedi. Agora eles estão tentando mudar minha ideia, dizendo que meu irmão está em péssimas condições e que precisa da minha ajuda, mas não entendo por que eles esperam que eu simplesmente faça coisas por eles quando nunca esperei que fizessem nada por mim. Minha avó e eu só tínhamos uma a outra. Eles nunca se preocuparam em nos ajudar ou mesmo verificar como estávamos mesmo quando minha avó faleceu. Eles provavelmente não teriam descoberto se eu não tivesse contado aos meus parentes, e foi assim que eles ficaram sabendo sobre o funeral e tudo mais. Então por que eu deveria ajudar pessoas que não tiveram nada a ver conosco nos últimos 10 anos? Mesmo assim, só quero ter certeza. Eu disse aos meus pais que não os ajudarei financeiramente se não aceitarem e reconhecerem seus erros publicamente. Atualização. Obrigada por todos os comentários no meu post original. Estou bem, muito obrigada por perguntar. Tem sido muito difícil para mim lidar com a perda da minha avó, mas ela era muito velha e estou feliz por ela estar em um lugar melhor agora. Ela viveu sua vida ao máximo e sei que não faleceu com nenhum arrependimento. Então obrigada pela preocupação e pelas condolências. De qualquer forma, meus pais ainda estão tentando me incomodar online, mas eu disse a eles que se não fizerem o que eu disse, podem desistir de qualquer esperança de herdar algum dinheiro. Sei que minha avó deixou tudo para mim em seu testamento e tenho certeza de que meus pais também sabem disso, já que o advogado enviou um e-mail. Agora tudo que eles podem fazer é sentar e lamentar. Não vou voltar atrás na minha palavra. Faz uma semana desde a última vez que falei com eles e como nenhuma das suas táticas funcionou comigo, eles recorreram a me enviar fotos do meu irmão e ele está péssimo. Ele está em uma condição patética e eles continuam me enviando fotos dele dizendo que esse é o cara que precisa da minha ajuda e que eu realmente deveria intervir e fazer algo por ele. A isso só tenho uma coisa a dizer. Onde eles estavam quando eu precisava desse tipo de ajuda? Eles me abandonaram e eu tive sorte que minha avó me acolheu. Caso contrário, não sei onde teria terminado. Eles não se importavam comigo e por mais que eu sinta pena do meu irmão, não posso ajudá-los se não se desculparem pelo que fizeram. E tem que ser público porque quero que todos saibam que tipo de pessoas eles realmente são. Se eles puderem deixar o ego de lado apenas para essa coisa, acho que vou ajudá-los porque honestamente, para mim é sobre quebrar o orgulho deles. Foi o orgulho deles que os fez fazer tudo e agora se eles realmente querem ajudar o filho que dizem amar, tem que deixar isso de lado. Agora só quero ver o que vem primeiro para eles, meu irmão ou seu orgulho. Atualização 2. 10 dias se passaram desde a última vez que falei com meus pais e depois de um tempo parei de responder as mensagens deles. Então eles apareceram na minha casa novamente algumas horas, mas desta vez trouxeram meu irmão com eles. Na porta eu disse que eles não podiam fazer isso e que seu comportamento só estava prejudicando suas chances de conseguir alguma coisa de mim porque eu não estava confortável com eles fazendo isso. Nem mesmo com meu irmão, já que eu só podia imaginar como era desumanizador ser usado como um fantoche. Eu disse a eles para saírem e por um tempo eles se recusaram a se mexer e me disseram que se eu quisesse que eles fossem embora teria que prometer que os ajudaria assim que pudesse. Eu disse que não faria nenhuma promessa do tipo e que se eles tentassem mexer comigo eu chamaria a polícia e isso não seria bom para eles dada a condição do meu irmão. Isso os assustou e eles foram embora. Mas meu pai me disse que tanto minha avó quanto eu éramos as pessoas mais egoístas do planeta. Isso vindo deles, considerando como me abandonaram na porta dela só porque não podiam lidar com uma criança com necessidades especiais. Na verdade eles não queriam lidar comigo porque eu não era a menina perfeita que eles esperavam que eu fosse. Se minha avó e eu somos egoístas, as palavras para eles ainda não foram inventadas. Atualização 3. Oi, meio que esqueci de postar aqui porque fiquei muito ocupada com o trabalho. De qualquer forma, quase 2 meses se passaram desde minha última atualização e muitas coisas mudaram. Por exemplo, meus pais estão bloqueados agora e não tem como me contatar mais porque me mudei para um apartamento melhor em um novo bairro. Eles não têm mais o endereço e dessa vez avisei todos os meus parentes que não devem dar meu endereço a ninguém, especialmente aos meus pais. A última vez alguém decidiu que meus pais mereciam saber onde eu morava, já que o filho deles estava sofrendo e deu meu endereço a eles. E foi assim que eles entraram em contato comigo, mas desta vez me certificaram
certifiquei de que isso não aconteceria. De qualquer forma, depois da última vez que conversamos, quando meu pai me chamou de egoísta, decidi bloqueá-los porque honestamente, não queria mais esse drama. Eles me mostraram que para eles o orgulho sempre viria em primeiro lugar, acima de tudo em suas vidas, até mesmo do filho que eles diziam amar. Posso aceitar que eles nunca me amaram e nunca me quiseram por causa da minha dislexia, tá aí a infinidade de problemas que eu tinha, mas meu irmão era alguém que eles sempre afirmaram amar e era perfeito para eles. Então, como eles não podiam fazer um pequeno sacrifício por ele, estava além da minha compreensão. Tudo o que eles tinham que fazer era reconhecer que cometeram um erro, o que teria sido bem fácil de fazer também, porque embora tivéssemos tentado manter as coisas em segredo, a maior parte da nossa família já estava ciente do nosso relacionamento ruim, então não era como se eles fossem reconhecer algo que ninguém sabia, mas mesmo assim eles não queriam se desculpar pelos erros porque em suas cabeças eles nunca fizeram nada de errado e eram perfeitos. Bem, eles podem manter suas crenças para si mesmos e eu vou manter minha herança para mim. Justo. Próximo relato. Meus pais me abandonaram após o divórcio. Anos depois herdei US$1 milhão do meu avô e de repente eles voltaram para minha vida exigindo dinheiro para meus meio-irmãos e para as dívidas do meu pai. Tenho 21 anos e fui abandonado pela minha família quando tinha por volta de 12 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, o que me pegou de surpresa porque parecia que tudo estava bem entre eles. Um dia eles me sentaram e disseram que estavam se divorciando. Achei que fosse uma brincadeira porque tinha uma ideia diferente sobre divórcio. Meus amigos contavam que quando os pais deles se separaram houve pelo menos um ano de brigas e gritos. No meu caso foi um divórcio silencioso. Eles disseram que ambos gostavam de outras pessoas. Minha mãe se mudaria com um novo namorado enquanto a amante do meu pai se mudaria para nossa casa. Eles teriam guarda compartilhada já que ambos morariam a poucos quilômetros de distância e eu poderia alternar entre eles semanalmente. Eu não sabia o que dizer, ou melhor, não tive voz na decisão. Minha família estava se separando e tudo o que eu podia fazer era sentar e chorar. Meus pais me garantiram que eu seria a prioridade deles e prometeram todos os tipos de coisas como me dar os videogames mais recentes, me levar de férias e me dar tudo o que eu quisesse, mas eu queria que eles entendessem que não queria nada disso. Só queria viver com eles na mesma casa como uma família. Foi muito difícil ver minha mãe arrumando as coisas e saindo de casa e ver a amante do meu pai descarregando o caminhão e transformando o quarto dos meus pais no dela. A madrasta tinha filhos gêmeos quase da minha idade e eles me odiavam, assim como eu os odiava. O namorado da minha mãe tinha uma filha do casamento anterior, mas ela morava com a mãe. Pensei em passar mais tempo na casa da minha mãe, mas logo depois que ela se mudou engravidou do namorado e tudo ficou estranho e complicado. Senti que não era bem-vindo lá. O marido da minha mãe se sentia desconfortável com a minha presença. Na casa do meu pai me sentia da mesma forma porque minha madrasta e seus filhos me odiavam. Então comecei a morar cada vez mais com minha tia, irmã do meu pai e também minha madrinha. Ela era 10 anos mais velha que meu pai e morava sozinha. Então ocasionalmente aparecia na casa dela. Depois de um ano alternando entre as 3 casas, me mudei permanentemente para a casa da minha tia. Meus pais levaram mais de 3 meses para perceber que eu tinha me mudado para a casa da minha tia. Minha mãe pensava que eu estava com meu pai e meu pai pensava que eu estava com minha mãe. Nenhum dos dois se preocupou em verificar como eu estava durante esse período. Ambos estavam tão ocupados com suas novas famílias que esqueceram que eu existia. Minha tia foi uma verdadeira salvadora. Ela me fez sentir amado e querido. Me levava para jantar e ao cinema e eu a acompanhava nas férias de verão. Visitávamos meu avô em sua fazenda no interior. Era divertido morar com ela. No começo meu pai mandava minha mesada para minha tia, mas eventualmente ele começou a atrasar os pagamentos. Às vezes minha tia o lembrava e outras vezes deixava passar. Eu me sentia mal por ser um fardo para ela, então comecei a trabalhar para ela em seu viveiro de plantas depois da escola. Também a ajudava nas tarefas domésticas como tirar o lixo e fazer compras. Enquanto isso meus pais esqueceram que tinham um filho. Esqueceram até meus aniversários. Só quando minha tia os lembrava eles me ligavam e diziam que me amavam muito. Às vezes eu ouvia minha tia ligar e informá-los que eu estava doente, mas nenhum deles aparecia, nem mesmo na minha formatura do colégio. Foi minha tia quem estava lá para me apoiar. Quando ela ligava para meus pais para falar sobre a negligência deles, eles me ligavam para se desculpar. Fiquei tão ressentido com eles que parei de atender suas ligações e eventualmente eles pararam de me ligar. Eles colocavam a culpa em mim por ter me tornado rude e não atender mais suas ligações. Eu disse: se vocês querem jogar o jogo da culpa que seja, não vou deixar que isso me afete. Não quero vocês na minha vida. Depois da escola fui para a faculdade e me mudei da casa da minha tia, mas ainda visito de vez em quando. Faço questão de aparecer em seus aniversários e feriados porque ela também se apegou a mim em todos esses anos. Estou no meu último ano da faculdade. 3 meses atrás meu avô paterno faleceu. Foi um momento terrível para mim e para minha tia, pois éramos muito próximos dele. Meu pai e meus outros tios mal o visitavam. A ironia é que todos eles apareceram para o funeral e no escritório do advogado para ver o testamento. E infelizmente para eles meu avô deixou todos os seus bens para minha tia, sua fazenda de 150 acres. A casa da fazenda e US$1 milhão em dinheiro. O restante do dinheiro ele doou para a caridade, o que foi inesperado, mas se você soubesse o lado dele da história faria sentido. Vou escrever sobre isso em outro tópico. Em resumo, meu avô esteve doente por muito tempo e queria ver seus filhos, mas apesar dos pedidos da minha tia para que seus irmãos o visitassem, nenhum deles apareceu. Minha tia se mudou para a casa dele em seus últimos dias para cuidar dele. Eu já tinha me mudado para a faculdade, mas depois de receber a propriedade minha tia me ligou para voltar para a casa dela, o lugar que eu considero meu lar. Ela me disse que me daria US$1 milhão que meu avô havia deixado para ela. A felicidade que senti foi indescritível, não apenas pelo dinheiro, embora isso importasse um pouco,
mas principalmente por perceber o quanto ela se importava comigo. Quando eu morava com ela, costumava falar sobre como queria começar minha própria empresa, contratar funcionários e assim por diante. Ela me deu o dinheiro e pediu que eu o usasse para realizar meu sonho. Eu a abracei e chorei. Se não fosse por ela, minha vida teria sido miserável. Não demorou muito para que essa notícia chegasse aos meus pais. De repente, eles começaram a me mostrar seu amor incondicional, me ligando e perguntando como eu estava. Pedi que eles me deixassem em paz, que não os queria de volta na minha vida. Na semana passada, meu pai apareceu no meu dormitório. Ele conseguiu o endereço com minha tia. Aposto que nenhum deles lembra em qual universidade estou estudando. Ele disse que estava muito orgulhoso de que eu me formaria este ano e depois de me elogiar perguntou por que eu não visitava sua casa. Perguntei quando foi a última vez que ele me ligou. Ele ficou em silêncio e depois disse: Você ainda está bravo conosco pelo divórcio? Vamos lá, siga em frente, nós dois te amamos, sua mãe também sente sua falta, me deixe te levar para casa para jantarmos todos juntos. Eu disse que a única família que tenho é minha tia, que eles me abandonaram há muito tempo e que parassem de fingir amor. Eu sabia que eles estavam ali por causa do $1 milhão. Ele ficou em silêncio e disse que não tinha segundas intenções, apenas amor, que estava ali para pedir desculpas e me queria de volta em sua vida. Ele disse que soube que minha formatura estava chegando e que queria garantir que eu os convidasse. Ao contrário da formatura do colégio, quando não liguei para nenhum deles, eu odiava conversar com ele, então o deixei no meio da conversa dizendo que tinha uma aula. No mesmo dia recebi uma mensagem de voz da minha mãe dizendo que esperava um convite para minha formatura. Ela disse que ela e meu pai não puderam ir para a universidade, então sempre sonharam que eu fosse. Por isso ela estava muito animada por eu ter conseguido. A questão é que não quero nenhum deles no meu grande dia. Contei à minha tia sobre isso e ela disse que a decisão era minha, mas sugeriu que eu me reconciliasse com meus pais. Não sei o que fazer, também não sei se eles estão se reaproximando por causa do dinheiro ou se estão genuinamente felizes por eu estar me formando. Atualização. Olá a todos, desculpem a demora para atualizar, a vida tem sido corrida. Boas notícias, me formei na faculdade e consegui um emprego. Deixe-me começar respondendo algumas das perguntas mais frequentes que recebi nos comentários. A primeira foi sobre minha tia. As pessoas me perguntaram sobre a família dela e como ela conseguiu me acolher por tantos anos. Acho que escrevi no meu post inicial que minha tia é 10 anos mais velha que meu pai. Quando me mudei para a casa dela, ela estava no final dos seus 50 anos e era solteira. Seu marido faleceu em um acidente quando eu era pequeno, talvez com 1 ou 2 anos. Ela tem uma filha que se mudou na adolescência para estudar medicina. Ela é cardiologista agora e mora no Reino Unido. Então minha tia mora sozinha desde então. Ela não namorou nenhum homem depois da morte do marido. Sua filha e eu tentamos apresentá-la a alguns homens, mas ela recusou. Ela disse que amava suas plantas e estava feliz cuidando delas. Alguns de vocês disseram que fui muito duro com meus pais, que eles têm o direito de se separar e se casar novamente. Vocês estão certos, eles têm a liberdade de escolher seus parceiros, mas nunca é justificável ignorar seus filhos depois que uma nova família entra em suas vidas. E meus pais fizeram exatamente isso, eles me negligenciaram por suas novas famílias. No começo eles disseram que eu ficaria uma semana na casa do meu pai e uma semana na casa da minha mãe. Embora seguíssemos esse cronograma, às vezes eles diziam: é a minha vez de ficar com você de novo. Eles sempre faziam planos sem mim. Seus planos para o jantar eram sempre depois que eu ia embora. Eles até falavam assim na minha frente: ele está aqui, vamos sair na próxima semana. Como você se sentiria se seus pais se comportassem assim? Acho que já falei sobre minha mãe que poucos meses depois de se mudar para a casa do namorado ela engravidou. Eles demonstravam afeto na minha frente, o que era insuportável. Certa vez eles me levaram em uma viagem de 2 dias. Eles me fizeram ficar dentro do quarto durante os 2 dias inteiros enquanto eles saíam para tomar sol. Quando eles estavam no quarto me pediam para ficar na varanda. Mesmo sendo criança eu sabia exatamente o que estava acontecendo lá dentro. Afinal, eu tinha 11 anos, e além disso, eu podia ouvi-los fazendo coisas nojentas. E aquele homem nem era meu pai. Então como vocês esperam que eu suportasse ficar perto deles? Parei de ir para a casa da minha mãe depois disso. Meu pai ainda era melhor que minha mãe. Às vezes ele tentava me incluir nos planos, mas seus enteados faziam birra e ele dizia: Ok, vamos pular este, talvez na próxima semana pai e filho possam ir pescar. Essa próxima semana nunca chegava porque na semana seguinte eu estaria na casa da minha mãe. Logo percebi que meus pais tinham algum tipo de acordo. Sempre que queriam se livrar de mim diziam: vamos fazer isso na próxima semana. E na semana seguinte eu seria a responsabilidade do outro. Uma vez meu pai conseguiu me levar nas férias da família dele e foi horrível. No primeiro dia todos nós saímos e sua esposa e seus filhos o mantiveram ocupado. Eu me senti muito negligenciado. Até para as fotos de família eles me pediam para tirar as fotos deles. Eu não estava em nenhuma das fotos com eles. Havia apenas 4 fotos minhas. 3 delas eu estava sozinho e em uma estava com meu pai. Acho que agora dei contexto suficiente para as pessoas que me criticaram por ser duro com meus pais. De qualquer forma, falando sobre a situação atual, como eu disse, meus pais me queriam de volta em suas vidas. Eles disseram que era porque queriam fazer parte da minha formatura, que era um momento de orgulho para eles. Eu disse que não os queria no meu grande dia e perguntei onde eles estavam durante a minha formatura do ensino médio. Ocupados com suas novas famílias. Respondi a mim mesmo:
Quando eles insistiram, eu disse que tudo bem, mas não os convidei. Pensei que eles entrariam em contato comigo novamente à medida que o dia da formatura se aproximasse. Até comprei ingressos extras para eles caso aparecessem sem convite, mas eles não apareceram, esqueceram e não compareceram à formatura. Pedi à minha tia que não revelasse a data aos meus pais. Já faz quase um mês desde a minha formatura, mas nenhum deles me ligou para saber a data, então minha formatura era apenas uma desculpa para eles me terem de volta em suas vidas. Atualização 2. Quase 2 meses e meio depois da minha formatura, minha mãe me ligou e disse que minha meia-irmã se formou na escola primária e que agora a colocaram em uma escola particular. No entanto, eles estão com falta de dinheiro e querem que eu ajude. Fiquei chocado com a exigência dela. Quando perguntei por que ela disse que era minha irmã e que eu deveria financiar seus estudos, ela não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Sabemos que sua tia te deu a herança de $1 milhão. Eu respondi. Claro que sabe. Ela continuou. Sua irmã precisa de você. Está aí a sua chance de ser um bom irmão mais velho. Eu a interrompi. Pare com isso. Eu nunca vi essa irmã de quem você está falando. Cadê você quando eu precisei da minha mãe? Quando eu estava doente com frio? Você não estava em lugar nenhum. Ela começou a chorar e disse. O que posso dizer se você ainda está preso ao passado? Pensei que você tivesse uma grande quantia em dinheiro. O que você vai fazer com ele? O que é melhor do que sua irmã estudar em uma escola particular? Eu queria dizer muita coisa, mas não disse. Respondi que tinha planos para o dinheiro e não podia dar um centavo para mais ninguém. Ela desligou o telefone. Nem sequer perguntou sobre a minha formatura. Eu estava certo. O amor reacendido deles era apenas por dinheiro. Eu ainda estava processando isso quando recebi uma ligação do banco. Eles queriam que eu pagasse a hipoteca do meu pai. Perguntei de onde eles conseguiram meu número e eles disseram que meu pai deu. Meu pai tinha feito um empréstimo pessoal e não pagou a hipoteca por alguns meses. Quando o banco foi atrás dele, ele pediu que entrassem em contato comigo porque não tinha mais dinheiro. Para ser honesto, entrei em pânico no início porque não tinha ideia de como esse processo funcionava. Fiquei com medo de ser legalmente obrigado a pagar a dívida dele já que sou seu filho. Mas felizmente não sucumbi à pressão e disse a eles que precisava verificar com meu pai primeiro. Em vez de falar com ele, liguei para um amigo que estava estudando direito. Ele ainda não era advogado, mas conhecia as leis. Ele disse que eu não era legalmente obrigado a pagar. Perguntei por que o banco me ligou pedindo dinheiro e ele explicou que o agente de cobrança tem o direito de cobrar a dívida de qualquer pessoa que queira pagar em nome do devedor, mas eu posso recusar a qualquer momento. Não liguei para o meu pai depois disso. Sabia que ele me imploraria para pagar sua hipoteca. Sabendo que não era minha responsabilidade, esperei o banco me ligar novamente. Eles ligaram depois de uma semana e perguntaram quando eu daria o dinheiro. O agente de cobrança usou um tom assertivo para me assustar. Fiquei intimidado na primeira vez, mas desta vez reagi. Perguntei quem lhe dava o direito de falar comigo daquela maneira e se fui eu quem não pagou a hipoteca. Eu disse. Não. Então é melhor você cuidar do seu tom e eu não vou pagar um centavo. Você pode entrar em contato com a pessoa que não pagou a dívida, não comigo. Eles pediram desculpas e desligaram. Eu não precisava dar uma lição neles, mas fiz de propósito para que descontassem a raiva no verdadeiro devedor, meu pai. Algumas horas depois recebi uma ligação da esposa do meu pai. Desculpem, não consigo chamá-la de mãe ou madrasta. Ela estava gritando comigo, perguntando o que eu tinha dito aos agentes de cobrança, que eles ficaram tão irritados que pegaram meu pai pelo colarinho e exigiram que ele pagasse a hipoteca, ameaçando quebrar seus ossos. Fiquei quieto e disse que apenas falei para eles cobrarem do verdadeiro devedor e não de mim. Ela gritou. Você não tem coração pelo seu pai? Ele está lutando para pagar a hipoteca e você está olhando para o outro lado apesar de ter tanto dinheiro. Respondi. Sim, não tenho coração para ele porque ele não teve coração para mim. Ele tem coração para você e seus filhos. Então por que vocês não ajudam? Tenho certeza que ele aceitaria o dinheiro de vocês. Ela desligou. Na mesma noite meu pai me ligou. Ele estava bêbado, não com raiva, mas chorando. Disse que sentia muito por seus erros, que não me tratou bem na frente de seus enteados. Ele disse várias outras coisas, basicamente demonstrando arrependimento e o desejo de consertar as coisas. Eu disse que não queria falar sobre o passado e definitivamente não queria tê-los de volta na minha vida. Ele disse que estava arrependido e implorou que eu o perdoasse. Eu disse que desculpas e arrependimento não importavam mais, que aprendi a viver sem eles e gostaria que continuasse assim. Não sei se fiz a coisa certa ao negar o dinheiro a ele. Sinto que ele foi perseguido pelos funcionários do banco. Até penso que tudo isso pode ser uma encenação para me chantagear emocionalmente por dinheiro, porque se ele me pedisse diretamente eu teria recusado como fiz com a minha mãe. O que vocês acham? Atualização 3. Obrigado pelos comentários valiosos. Alguns de vocês estavam certos em dizer que não me faria mal cobrir alguns meses de hipoteca para ele. Eu também pensei nisso. Mas sabe de uma coisa? Eles não merecem. Nenhum dos dois. Depois de escrever a última atualização, me senti tão arrependido que estava prestes a ligar para meu pai e perguntar quanto dinheiro ele precisava. Mas antes disso recebi um e-mail da minha mãe me convidando para jantar. Estava escrito: Desculpe, não podemos ir à sua formatura. Então quero fazer isso por você, só nós três. Eu, seu pai e você, como nos velhos tempos. Eu não estava muito interessado em relembrar os velhos tempos em família, mas aceitei o convite pois queria encerrar essa história. Fui ao jantar e eles estavam dizendo a mesma coisa que meu pai disse outro dia: desculpas, arrependimento, perdão e voltar a ser uma família. Eu apenas fingi concordar, acenei com a cabeça e sorri. Queria ver onde isso ia dar.
Do nada minha mãe disse. Filho, estávamos pensando em seus planos para o dinheiro. Olhei para ela e ela continuou. Seu pai e eu podemos te dar alguns bons conselhos de investimento. Você é muito jovem para tomar essa decisão sozinho. Eu disse casualmente que minha tia estava me ajudando com isso e que estava tudo bem. O silêncio prevaleceu por alguns minutos. Então ela voltou a falar. Você sabe que seu pai está com problemas porque não pagou a hipoteca. Eu disse que sabia e perguntei por que ele tinha feito aquele empréstimo pessoal. Ele abaixou a cabeça e disse que era para a faculdade do filho dele. Antes que eu pudesse reagir, minha mãe disse. Não importa qual foi o motivo, a questão é que seu pai está com problemas e temos que ajudá-lo. Eu estava pensando. Por que você não quita a hipoteca dele? Seu enteado te pagaria de volta quando conseguisse um emprego, e o dinheiro restante você pode me dar. Lembra que eu disse que sua filha precisa estudar em uma escola particular? Ela te pagaria de volta quando crescesse e começasse a trabalhar. Mas apenas respondi. Que tal comermos nosso jantar em silêncio e encerrarmos o dia? Mas minha mãe perdeu a cabeça com a minha resposta sarcástica e gritou que eu ainda era aquele pirralho mimado que só se importava consigo mesmo. Eu disse. Sim, é isso que eu sou. Eu poderia ter dado um sermão sobre o comportamento deles. Mas quem quer perder tempo com isso? Eles sabem que tem um empréstimo estudantil para pagar, mas ainda querem que eu dê meu dinheiro para o empréstimo do meu meio-irmão e para a educação particular da minha meia-irmã enquanto eu trabalho duro para pagar meu próprio empréstimo. Eu disse que estava farto deles, que estava certo sobre eles terem voltado para minha vida apenas por dinheiro e que eles não receberiam um centavo. Então saí da mesa deixando minha parte da conta do jantar.